Graça e paz, minha irmã. Como você tá? Eu espero que muito bem, em nome de Jesus. É uma alegria te receber aqui para mais um módulo desta jornada que nós estamos vivendo emocionalmente fortes, espiritualmente inabaláveis. Eu espero que até aqui o Senhor tenha surpreendido você, a olhar para dentro e reconhecer algumas coisas que às vezes há algum tempo, ou pode ser que nunca você tenha olhado, de fato olhado, com a sinceridade, com a transparência que você, a partir do momento em que começou esta jornada, começou a olhar, né? Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos iniciar esse módulo Mentalidade de Filha. Gente, que módulo mais lindo, né? E a nossa aula de hoje é Você Não É Órfão. Então hoje nós vamos aprender a reconhecer a mentalidade de orfandade e aceitar a filiação em Deus. Você é muito, mas muito bem-vindo aqui. É com muito zelo, com muito carinho que eu preparei essa aula para falar aí ao seu coração. Então, esse módulo é apenas mais uma etapa desta linda jornada. E eu acredito que até aqui seja um dos módulos mais profundos, porque nós vamos falar sobre algo que transforma completamente a forma como nós nos vemos e como nós vivemos, que é a mentalidade de filha. Então, prepare o seu coração, porque Deus, Ele quer curar camadas ainda mais profundas da sua vida e da sua identidade. Preparadas? Então pega o seu caderninho aí, porque nós vamos dar continuidade a essa linda jornada. O que é uma mentalidade de orfandade? Você já te perguntou? Talvez você, como muitas mulheres, já se sentiu sozinha, mesmo cercada de tantas pessoas. Já teve que ser forte demais, autossuficiente demais, porque ninguém estava ali para te apoiar. Eu sei, minha irmã, esta sensação de precisar sempre se virar sozinha, de não ter em quem confiar, muitas vezes revela uma mentalidade de orfandade. Forte, né? A mulher com mentalidade de órfã, ela vive se defendendo como se precisasse se proteger de tudo e de todos. Ela tem medo de depender emocionalmente de alguém e ela busca constantemente a aprovação, mas nunca se sente suficiente. Ela tem também dificuldade de confiar na providência e no cuidado de Deus. Identificou com algum desses pontos? Eu falando aqui com vocês, eu voltei atrás aqui, falando e pensando. Eu era uma dessas mulheres. Eu era uma mulher que eu não acreditava que o Senhor era capaz de cuidar e de prover, não somente de mim, mas de todas as situações que envolvessem o meu nome. E quando eu comecei a trilhar esse caminho de volta, minha irmã, eu consegui identificar que é justamente o tema dessa aula, que é da orfandade, né? Embora eu cresci numa casa em que meus pais moravam juntos, né? Eram casados, então estavam ali. Eu me sentia órfã, porque não é exatamente... Deixa eu ver como que eu vou te explicar para você ter entendimento, que essa parte é muito importante. Não é exatamente uma mulher que não teve um pai. Tem mulheres que os pais são vivos, que os pais moram dentro de casa, são casados, né, com as mães, mas mesmo assim essas mulheres experimentam esse sentimento de orfandade. Engraçado, né? Ou melhor, estranho, né? Não era, porque o pai tá ali, o pai tá provendo, você tá vendo o pai todos os dias, que era o meu caso, mas eu experimentava de um sentimento de orfandade, embora o pai estivesse todos os dias ali. Porque não é só prover fisicamente, financeiramente, não. A criança, o adolescente,
ela precisa experimentar de uma provisão emocional. E é aí que entra, né? Muitas de nós, vou até além, a maioria de nós não experimentou, não vivenciou de fato essa provisão emocional. Não se sentiu amada, não se sentiu acolhida, não se sentiu protegida. E isso era o grande ponto na minha vida. E isso é um ponto, minhas amadas irmãs, que abre uma dimensão para outros relacionamentos, inclusive os relacionamentos amorosos. Quando nós não experimentamos dessa provisão emocional da parte do nosso pai, dentro da nossa casa, né, durante o período em que nós estamos sendo formadas emocionalmente, quando nós crescemos com esse, digamos assim, com esse déficit, nós estamos, coloca amor nas minhas palavras, nós estamos muito condicionadas a entrar em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos que nós vamos nos frustrar, tudo buscando aquela paternidade que nós não tivemos. É forte, né? Esse foi o meu caso. Então isso tudo, né, dessas dificuldades de confiar, dessas dificuldades de ser cuidada, de ter que estar sempre à frente de algo, pode ter sido gerado por ausência ou feridas, né, que podem ser mais de uma, com os pais terrenos. Mas minha irmã querida, não precisa continuar assim. Pode ser que até aqui você não tenha tido a consciência a partir do que eu te expliquei, mas não precisa continuar assim. A verdade da palavra é que você foi adotada. Romanos 8,15 diz: porque vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam, olha que lindo, o Espírito que os adota como filhas, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba é uma palavra íntima, significa algo como paizinho. Deus não te chamou para ser serva, nem para viver com medo. Ele te adotou, minha irmã, ele te adotou, ele me adotou como filha. Então, independente da sua condição paterna, você tem um pai que te viu, um pai que te escolheu, que te recebeu, de braços abertos. E não importa como foi a sua história terrena, se faltou carinho, se faltou presença, se faltou proteção, a sua história espiritual começa com um pai que nunca te abandonou. Você pode declarar isso para você? Eu tenho um pai que nunca me abandonou. Andréia, mas a minha história de vida é de abandono paterno. Às vezes não é que eu fui abandonada. Pode ser que você cresceu com essa dinâmica que eu te contei agora há pouco, da minha história. Com um pai presente fisicamente, que provia financeiramente, mas com uma lacuna emocional. E você se sentiu emocionalmente abandonada. Mas independente disso, você tem um pai que te ama, que te viu, que te acolheu e que nunca vai te abandonar. Essa é o grande desafio dentro dos meus atendimentos individuais quando a questão é paternidade. Porque muitas dessas mulheres, elas têm dificuldade de chamar Deus de pai, de olhar para Deus como de fato uma figura paterna em virtude dos acontecimentos com o pai natural, com o pai físico, com o pai terreno. Então elas acabam associando a figura do pai físico com a figura de Deus, que é o nosso pai. Fez sentido aí pra você? Eu tenho certeza que fez. E isso entra em algo quando a gente reconhece Deus como nosso pai, em algo que muitas pessoas me perguntam, que é ser criatura e o que é ser filha. Vamos entender isso? Todas as pessoas são criaturas de Deus. Todas.
mas só quem crê em Jesus e o recebe é feito filha de Deus. Então Deus criou todos nós. Deus criou tudo. Todos somos criaturas, mas nós passamos a ser filhas quando nós cremos e declaramos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque filha tem lugar à mesa. Filha tem acesso, tem cuidado, tem herança. Filha não precisa se provar, ela simplesmente é amada. Você não está mais sozinha e nem precisa se proteger o tempo todo, porque Deus é seu abrigo. Eu costumo usar esse exemplo. Quando nós somos filhas, nós adentramos a casa dos nossos pais, nós abrimos a geladeira e nós não precisamos pedir, não é assim? Agora, quando nós não nos sentimos filhas e quando de fato nós não somos, você não vai entrar e vai abrir a geladeira. Então, somente as filhas têm acesso à mesa, ao coração do pai. Olha que lindo isso. Então, eu quero reforçar isso mais uma vez em você. Se você não nasceu, não cresceu nesse contexto de realmente se sentir amada, se sentir cuidada, se sentir filha, o Senhor hoje, Ele te convida a sentar à mesa, porque você é filha. Filha de um Deus Todo-Poderoso. Eu quero refletir algo com você. Eu quero fazer uma pergunta para você, até que vai te confrontar. Mas eu gostaria que você pensasse. Você tem vivido como filha? Ou você tem vivido como órfã? Como você tem vivido? Como filha ou como órfã? Quando você enfrenta uma crise, você corre para o colo do pai ou você tenta resolver tudo sozinha? Você de fato confia que Deus cuida de você? Ou você vive com medo, vive se sentindo abandonada, à mercê da situação? Se alguma dessas respostas te confronta, eu quero que você saiba, essa aula é um convite para você começar a mudar esta visão e esta mentalidade. Vamos a um exercício prático? Se eu sou filha, é o nome desse exercício. Eu quero te convidar a fazer uma declaração em voz alta. Eu quero que você se concentre verdadeiramente aqui nesta aula. E em voz alta, você precisa ouvir o que você está falando. Você vai repetir comigo, com fé. Mesmo que pareça estranho, mesmo que pareça doidura. Meu Deus, André, isso é muito louco, mas eu quero que você repita. Porque isso vai fazer muito sentido. Nós vamos começar a mudar esse padrão de vitimismo, de ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, eu não tive pai, ai, agora, né, eu também sou deixada de lado. Não, nós vamos dar um basta. Nós vamos começar agora com essas declarações. Pronta? Vamos lá. Fale comigo. Se eu sou filha, então eu sou amada, eu sou cuidada, eu não estou sozinha, eu tenho um pai, eu tenho um lugar, eu não preciso mais viver como órfã. Respire fundo. Sente essa verdade ecoando dentro de você. Sinta essas palavras fazendo parte da sua essência. Se permita. Agora, fale comigo esta oração. Pai, hoje eu reconheço que muitas vezes vivi como se fosse órfã. Tentei me proteger, tentei me resolver sozinha e me senti cansada, ferida e distante. Mas agora eu reconheço a verdade. Eu sou tua filha. O Senhor me adotou, o Senhor me ama e me chama pelo nome. Hoje eu aceito o teu amor e deixo de lado a mentalidade de orfandade.
Hoje eu recebo o espírito de adoção. Obrigada, Pai, por me acolher como filha. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Que aula linda e libertadora, né, minha irmã? Na próxima aula nós vamos continuar nesse tema, nesse direcionamento. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar libertando todas as amarras acerca da mentalidade de filha que você precisa ter. Você não vai perder, né? Então até lá. E lembre-se, você tem um pai. Beijo no seu coração. Te vejo na próxima estação.